Ali tinha um galho com aquela erva de passarinho, ou erva de bicho. Alguns dizem assim, né? A ventania derrubou tudo. Isso aqui ainda estava de pé e ainda tinha um bocado de telhas. Aí, isso aqui é um bequinho, esquecido, né? Pela prefeitura. Já foi pedido para fazer asfalto aqui, pelo menos aquele asfalto frio. E esse aqui é parte daquele galho que caiu. Essa erva de bicho. Aí é daqui que você consegue ver, ó, pelo outro ângulo. Esse portão aqui foi tão batido pelo vento que essa parte já estava saindo, essa bandeira aqui, né? E ela acabou de sair de uma vez só. E quem aguentava segurar ela tinha que botar tronco aqui de um lado e do outro para poder ela segurar, porque o vento era muito forte. Parte daquela árvore ali, né, chamada abacateiro, que é uma árvore fraca, né, relativamente, caiu. Aí alguns galhos, as folhas. Hoje é o segundo dia depois da ventania aqui no Rio de Janeiro. Aqui, ó. E outra, foi um mínimo, né? Porque poderia ter acontecido coisas piores. Algumas plantas viraram, que é o mínimo. Não aconteceu nada de grave. Outras tombaram, como essa daqui, tudo saiu do lugar. As madeiras, tá tudo fora do lugar. Mas o que já estava ruim ficou pior. Não sei como que esse barracão, ele não foi todo abaixo de uma única vez. Não sei como, porque olha o estado que ele ficou. Ele estava coberto ainda, tá vendo? Essa parte já estava caída já, mas o vento levou partes das telhas para o lado de lá e quebrou, outras arriaram por ali mesmo. A casinha aqui, ó, da cachorra foi toda destelhada. A telha caiu para lá, para cá. Essa parte da escora já estava assim. Aí, como esse barracão de coisas velhas deu cupim, então ele já estava caindo, né? E tem coisas que veio parar aqui, ó. Olha como é que ele faz uma curva, assim, ó, todo torto. Aí ele acabou de cair mais para cá. Esse daqui é um dos ângulos que você vê. Aqui você não via esse buracão ali não. Entendeu? Não via. E aqui também não. Era só uma telha só que estava fora. Não eram todas. Aqui, ó. Tá vendo? Tu imagina, olha só a quantidade de escora, porque deu cupim nos eucaliptos. E essa quantidade de escora tava mantendo, aqui até essa daqui também, ó. Tava mantendo ele de pé até comprar o material de novo. Mas grande parte dessas coisas estavam protegidas relativamente. E aí, ó, foi tudo ao chão praticamente. Aí eu não sei como que mais coisas tinham caído. Voaram algumas telhas, tinha outros galhos aqui, né? Tinha telhas aqui voadas. Essa daqui voou, caiu dali pra cá. Ó, aquela madeira lá tava de pé. E aí as telhas estavam todas em cima dela. Olha como é que ficou o vão aqui embaixo. Olha. Agora, incrível que ele não foi totalmente abaixo. Não foi. O vento balançava tanto esse pé de jamelão, tanto, que eu falava assim, ah, meu pai, guarda, segura para que não caia. Aqui tava debaixo esse carro aqui. Né? Ele tem uma certa distância, mas se ele cair de lá para cá, poderia vir para cá e cair em cima dele. Já teve outras ventanias que aqui tinha só as telhas apoiadas.
E elas nunca tinham caído. Essas telhas aqui tinham voado. Isso aqui é coisa tudo de sucata. Era sucata boa para recuperar. Porém, muita sucata já foi pro ferro velho. E essas outras aqui tem que separar para poder ir também, tá? Olha como é que ficou ali. As telhas voaram para cá. Aqui foi o mínimo, mas foi o que aconteceu. Algumas folhas de coqueiro tombaram, mas não caiu mais nada não. E o pior mesmo foi isso aí. Foi o barracão. E graças a Deus não aconteceu nada de cair pedaços de muro, de cair telha e madeira para o outro lado, em cima de pessoas. Então eu só tenho que agradecer a Deus que o pior não aconteceu aqui no quintal. Porque muitas coisas aconteceram fora, por aí no Rio de Janeiro. Aqui mais um panorama que eu posso mostrar. Como é que ficou, coisas que voaram, coisas que se moveram. Se você fosse empurrar com a mão, você não conseguiria. Essa madeira aqui, se você fosse empurrar ela com a mão, não conseguiria. Ela estava amarrada com um vergalhão. Esse vergalhão aqui, ó. Aqui, esse vergalhão estava ali, ó. Laçado ali. Com a mão você não conseguiria puxar. Coisas que realmente a força da água não, a força do vento, porque a força da água também é muito forte. Então é isso, pessoal. Eu não sei se eu tivesse uma cobertura nova, ia levantar as telhas, porque essa telha é aquela mais fininha. Eu poderia ter mais prejuízos ainda, né? Porque aqui é coisas que estão velhas. Mas vamos supor que eu tivesse trocado alguns dias antes as telhas aqui. Aí o que poderia acontecer? Tudo muito fechadinho, o vento ia entrar com força por baixo dela e ia levantar. E aí eu ia perder todo um trabalho pronto. Então tem coisas que a gente tem que agradecer a Deus. Se eu não conseguir fazer antes, porque poderia ter um prejuízo maior agora. Mas o maior prejuízo é a saúde, né? Graças a Deus não tive problema nenhum aqui em casa concernente à nossa saúde. Dano físico. Aqui, ó. Ele caiu, ó, o fio aqui que vai lá para os fundos, que é do poste ali da casa da minha tia. Aí, quase que arrebentou. Vários lugares aqui no Rio de Janeiro ficaram sem luz. Vários. No dia seguinte, uma parte